E a imprensa brasileira não esconde a preferência por uma vitória de Biden. A edição de hoje do jornal carioca O Globo circula com texto em que apresenta séries de críticas ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Controlado pela família Marinho, o veículo de comunicação afirma que a reeleição do republicano representará uma ameaça ao próprio sistema de governo do país. Afirma o Globo em editorial, conteúdo que representa o posicionamento de um órgão de imprensa. Abro aspas. Uma vitória de Trump traria não apenas uma surpresa maior do que quando ele desafiou todas as previsões e derrotou Hillary Clinton. Não é exagero afirmar que seria a maior ameaça já vista àquele sistema descrito por Benjamin Franklin. Fecho aspas. Além de classificar de tal forma uma possível vitória de Trump nas urnas, que disputa a eleição pela presidência dos Estados Unidos contra o democrata Joe Biden, o Globo usa termos nada elogiosos para se referir ao candidato republicano e atual ocupante da Casa Branca. Para o jornal, Trump é alguém de comportamento nada republicano, político que promove o isolacionismo, uma figura midiática, estrela de reality show, candidato que teria se projetado graças a uma campanha mentirosa nas redes sociais contra Obama, um homem narcisista e de espírito infantil. Já em relação a Biden, a postura de O Globo é oposta. O candidato do Partido Democrata é definido de modo positivo pelo impresso. No editorial, ele é tido como homem público de perfil conciliador. Augusto. Bom, quando o Dr. Roberto Marinho era vivo, houve a Revolução de 64, assim chamada pelo Globo, que apoiou ostensivamente o movimento. Quando morreu o Dr. Roberto Marinho, eles, pela primeira vez, acho que na história da imprensa mundial, renegaram o editorial que tinha sido feito que tornou o Globo um jornal grande, pelo menos, e disseram que erraram. Alguma coisa parecida como o Estadão sair com um editorial dizendo que se arrepende de ter participado da Revolução de 32. Mesma coisa. Aí passou a ser golpe. Então eles não têm compromisso com o que escrevem uma besteira dessa, por quê? Quando morrer a atual direção, aparece alguém, diz que não valeu e vida que segue. É assim a política editorial do Globo hoje. Você, Ana? Olha, Vitor, eu vou concordar com o Globo. Trump é uma grande ameaça, mas ele é uma grande ameaça à grande imprensa mentirosa. Ele se mostrou agora, nos últimos 4 anos, uma grande ameaça à velha política de Washington, que vinha sendo dominada pelas elites. Ele é uma grande ameaça, inclusive, Vitor, para o Partido Republicano, que agora vai ter que mudar a maneira como ele trata os seus eleitores. A gente vê um crescimento muito grande aqui, por exemplo, Vitor, de eleitores muito jovens, os famosos millennials, os jovens que antes tinham ali uma debandada grande para o Partido Democrata, que é o partido da paz, do amor, do sentimento. Hoje a gente vê jovens entre 18 e 25 anos aí, já houve uma pesquisa do próprio Partido Republicano mostrando aí esse novo surgimento desses jovens no Partido Republicano. E a gente vê que isso é muito a esse jeito do Donald Trump de ser um jeito, às vezes, realmente nada presidenciável, muito incomum, mas a gente viu nos últimos 5, 6 dias, por exemplo, onde ele fez 4, 5, 6 comícios por dia nos estados, principalmente nos estados-chave, que comentamos aqui, onde alguns lugares eles tinham 25, 30, 50 mil pessoas e lotado de jovens. Então isso aí mostra que o Partido Republicano agora não tem mais aquela cara de elitista, de um partido mais engessado, e que a gente via, a gente mostra que nós temos algumas preferências ideologicamente, mas a gente não tem problema em dizer, por exemplo, que George W. Bush foi um dos piores presidentes, para mim, na minha opinião, na história dos Estados Unidos. Então, essa governança das elites da política americana, tanto dentro do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, como a família Bush, por exemplo, isso tudo aí
Trump foi uma grande ameaça e derrubou, colocou tudo isso aí no chão e surge um novo partido republicano, agora comunicando de uma maneira muito direta com as engrenagens do país, exatamente com a classe trabalhadora do país, que antes votava majoritariamente no Partido Democrata. Fiuza. Esse editorial poderia ter sido escrito em 2016, antes do Trump governar. Em 2020 não dá. Não dá para você afirmar que o Trump representou uma ameaça. Ele governou 4 anos. Você olha o governo dele e vê se é uma ameaça, né? Se essa caricatura, esse boneco que eles estão tentando criar, tentaram criar em 2016. Só que ele não foi essa pessoa. E para nós que estamos aqui interessados apenas em olhar a realidade como ela é, isso não tem sentido algum, isso não tem sustentação. O Trump é indicado ao Nobel da Paz. Então não dá, né? Não cola. É uma retórica muito delirante. Eu sinto pena porque eu tenho muito carinho pelo Globo, onde eu trabalhei, excelente instituição, as organizações Globo como um todo, às quais o país deve muito em várias áreas, jornalismo, dramaturgia, não tem nem como se questionar isso. E é incrível como, de fato, a gente lamenta que também esse grupo esteja seguindo uma diretriz, que é uma diretriz de mercado, não é ideológica, na minha opinião, que é altamente demagógica, né? E a demagogia da vez é essa, como a gente viu nas próprias plataformas aí, bravateiras do candidato do Partido Democrata. Então, é uma pena, porque você vê editorial do Globo hoje em dia, por exemplo, defendendo obrigatoriedade da vacina, que ainda não existe, e de uma maneira eu acho muito ostensiva, muito beligerante, pegando uma hipótese que não tem nenhuma sustentação científica, né? A necessidade de se vacinar a população inteira, para fazer um patrulhamento, para seguir uma linha que é uma linha de mercado, volto a dizer, a falsa ética. Acho que a Covid está servindo muito para esse tipo de coisa. Estava falando agora há pouco do Covidão. É isso, a falsa ética rendeu, através de estatísticas embaralhadas, roubo, né? Rendeu desvio de verba emergencial de saúde, rendeu instrumentos de controle ditatorial e violento sobre a população, e ainda rende. Então é isso, a gente não tem como olhar para o Trump como uma ameaça hipotética, porque basta olhar os 4 anos de governo dele, e como já falei no comentário anterior, são, por exemplo, em relação às minorias, né? Um personagem como esse editorial tenta descrever, né? Um egoísta ali, um fanfarrão, um homem de espetaculoso, né? Você não teria o equilíbrio da sociedade americana, dos indicadores, como nós vimos, principalmente de imigrantes legais, negros, latinos. A base da sociedade lucrou com o Trump, né? Então, essa expectativa, né, essa conjectura poderia ter sido feita em 2016. Agora não dá mais, porque a realidade já está demonstrada. Diga, Zé. É interessante que eu aprendi que em vários países, e não aqui no Brasil, os editoriais, eles revelam o que pensa realmente o órgão de imprensa, o veículo, a empresa, né? Inclusive nas eleições. E aqui no Brasil existe aquela nuvem, ninguém assume. Por exemplo, o Globo nunca assumiu, nenhum outro jornal, não vou jogar isso para cima do Globo, né? Que está apoiando um determinado candidato à presidência da República. E eu visitei alguns jornais, inclusive nos Estados Unidos, em que separa muito o que é opinião e o que é reportagem, a ponto de proibir que repórteres conversem ou que frequentem os mesmos lugares de pessoas que trabalham com opinião, deixando muito claro que a reportagem, ou seja, as notícias, são isentas e a opinião, aí fica muito claro de forma separada que opinião é opinião. E aqui, em nome de não dar esta opinião, ou seja, os veículos não falam claramente quais são os seus candidatos, aí acabam confundindo o que é opinião e o que é reportagem. E isto é muito mais grave. Nesse caso do editorial, é mais uma confusão, porque o editorial vai no sentido do que fazem as reportagens, que deveriam ser independentes, se não são.
É esta que é a grande dificuldade de convivência. Eu li, por exemplo, que se o Donald Trump ganhar, que ninguém sabe nem se daqui a 4 anos haverá eleições livres, abertas nos Estados Unidos. Olha, como não? Não há chance disso não acontecer lá. Nos Estados Unidos há todo um sistema, a Constituição, a atitude política, tudo nos Estados Unidos é no sentido de preservar a liberdade, e a liberdade que eu digo de uma forma ampla. A liberdade individual, a liberdade econômica, a liberdade empresarial, né? Isso está muito claro na Constituição, na postura, né? Então, em nenhuma hipótese isso aconteceria, exatamente porque lá há garantias e há contrapesos para impedir isso. De qualquer forma, eu acho que o Brasil pode sim adotar aí essa ideia de fazer editoriais para expressar o que pensa a empresa, qual é a ideia da empresa, e ser honesto quando se fala em reportagem. E vamos trazer isso para o Brasil. Os veículos precisam assumir quem estão apoiando.